Por favor. Tá. Levanta o microfone. Meu nome é Gabriela Damon Freire. É a primeira vez que eu vim aqui hoje. Eu escutei bastante coisa. Eu não entendo de política, eu não entendo de muitos termos, mas eu consegui entender algumas coisas. E essas algumas coisas são pontos que têm a ver com o assunto que eu queria trazer. Eu vou procurar aqui vamos lá. Faz 47 dias que eu perdi o meu filho, meu primeiro e único filho, na maternidade do Conde Modesto. O motivo, o que está na certidão de óbito é motivo desconhecido. Eu estou aguardando o laudo do IML. O que eu posso falar para vocês, e eu vou linkar com algumas coisas que vocês falaram aqui. Talvez eu acho melhor eu inverter. Eu vou anotar. Tá, não precisa anotar porque o que a moça que estava aqui falando, ela levantou a questão de ter melhores condições para os profissionais que trabalham na área. E eu acho que junto de ter melhores condições, a gente pode destacar o reconhecimento dos profissionais que realmente estão trabalhando naquela maternidade, não só pela sua necessidade particular de trabalho, mas também por amor. E eu posso dizer isso porque eu vivi a outra ponta, tá? Eu entrei na maternidade no dia 3/6. Eu estava com 38 semanas completas de gestação. Eu cheguei na maternidade com muita dor na lombar e com a minha barriga rígida. Quando eu estava com 34 semanas de gestação, eu cheguei no hospital. Obrigada. Não vou conseguir. Obrigada. Tá. Com 34 semanas de gestação, eu cheguei no hospital e o médico que me atendeu, e me atendeu muito bem, diga-se de passagem, ele recomendou que eu ficasse em casa, porque o meu bebê já estava encaixado e baixo, então ele poderia nascer a qualquer momento. Ele mandou eu tomar 2 injeções para amadurecer o pulmão. Caso ele viesse a nascer, ele não teria, para evitar qualquer problema respiratório. Desse dia em diante, você podia me perguntar qualquer dia que fosse, quanto tempo de gestação eu tinha, que eu ia te dizer, eu estou com 34 mais 1, eu estou com 34 mais 2, eu estou com 34 mais 3, eu estou com 35, eu estou com 36, eu estou com 37 mais 1, eu estou com 37 mais 2, eu estou com 37 mais 6, eu estou com 38. Com 38 semanas, ele já não seria mais prematuro. Na segunda-feira, com 38 semanas, eu dei entrada no hospital. Com muita dor na minha lombar e com a minha barriga dura. A médica que me atendeu disse que a minha barriga estava dura, mas a região entre o peito daqui não estava dura. E como a minha barriga não estava dura exatamente daqui de cima, era contração de treinamento. A minha dor na lombar era contração de treinamento. Eu não estudei medicina, eu não sou médica. Eu imagino que muita gente aqui tenha um conhecimento muito melhor do que eu nessa área, mas ninguém conhece o meu corpo melhor do que eu. E eu tive várias contrações de treinamento, então eu sei o que é a contração de treinamento. Incomoda, dói, mas passa. Aquilo não era uma contração de treinamento. Ela mandou tomar tramal.
E aí, muita gente pode estar se perguntando assim, cara, mas você não sabe que Tramal é um remédio forte? Eu sei. E você tomou? Tomei. Sabe por quê? Porque ela era médica. Eu estava dentro da maternidade. E aí eu pensei assim, bom, se ela é a médica obstetra e ela está dizendo que eu posso tomar um Tramal, ela deve saber o que está fazendo. Eu não sou médica. Eu tomei. Eu tomei o Tramal. Quando eu terminei, abrindo um parênteses, para quem acha que está chato o que eu estou falando, eu prometo que eu vou justificar vocês junto com o que vocês estavam falando aqui. Eu tomei o Tramal. Antes de terminar a medicação, eu simplesmente comecei a ter muita dor e muita contração. E a técnica de enfermagem que administrou o remédio, eu cheguei e chamei ela. Eu não sei se eu posso falar o nome, enfim, mas de qualquer forma não é uma coisa negativa. Eu falei, fulana, vem aqui, por favor. Minha barriga está muito dura. Está doendo muito. E ela, não fui eu, e ela botou a mão na minha barriga e falou, realmente, a barriga está muito dura. E começou a cronometrar. Eu estava tendo contração de 3 em 3 minutos. Eu voltei na médica e a médica falou assim, é normal. Isso é contração de treinamento, você não está com dilatação, você não está em trabalho de parto. Quiseram me liberar. Minha mãe estava comigo para encurtar, porque eu sei que está todo mundo cansado de estar sentado. Quando foi o dia 5, quarta-feira, eles quiseram me liberar na segunda-feira. Minha mãe falou, daqui você não sai, porque você vai voltar para casa, você vai continuar com dor. E eu não sei o que eu vou fazer, então você vai ficar aqui. Na quarta-feira, dia 5, o Tiago, diretor do hospital, conversou com a chefe da obstetrícia, pedindo que ele fizesse a minha cesariana. A resposta dela foi, a obstetra sou eu e eu não vou fazer. Você não é obstetra, quem sabe sou eu. Quando chegou no dia 8/6, de manhã, escutaram o coração de Joaquim. E eu nunca tive dificuldade, ele nunca teve dificuldade para você escutar o batimento do meu filho. De manhã o coração dele estava batendo. Eu estava com um pedido de ultrassonografia feito desde o dia anterior, na quinta-feira. Mas não tinha médico para realizar o exame. Quando chegou na sexta-feira, escutaram o coração de Joaquim de manhã. O Joaquim estava com os batimentos normais. Por volta de 10 e pouca da manhã, eu fui fazer uma ultrassonografia. Nessa ultrassonografia, meu filho ainda estava vivo. Eu não escutei o bendito do chiado, que quem teve filho ou quem já acompanhou uma ultrassonografia aqui sabe o que é. Eu não escutei o chiado. Mas eu volto a dizer, eu sou a paciente, eu não estudei medicina. Era uma médica. Eu fiz o exame, fui encaminhada de volta para o quarto. Veio o almoço. Eu fiz o exame, fui encaminhada de volta para o quarto. Antes do almoço. Eu não posso falar nome, né? Sim. Ah, tá. A doutora Valéria, ela me chamou para me botar num aparelho que você fica deitada na maca, você bota uma cinta de elástico com um tipo de receptor, que você fica monitorando o batimento do bebê por 20 minutos. E aí ela botou o receptor e mexe de um lado e mexe do outro. E eu já tinha ido para aquela máquina, e Joaquim sempre mal encostava, o coração dele já batia muito forte. E aí ela chegou para mim e falou assim, esse menino deve estar preguiçoso. Eu falei, doutora? Por quê?
ele deve estar de costas. Eu falei, por que, doutora? Existe alguma posição que você não consegue escutar o coração do bebê? Ah, existe. Tá? Ela pegou aquele outro aparelhinho que parece uma ultrassonografia e tentou escutar. E me bota de lado, e bota a barriga para um lado, e bota a barriga para o outro, e em todas as posições. Ela falou assim, você já almoçou? Eu falei, não. Eu não consigo comer muita comida no hospital. Então faz o seguinte, volta para o quarto, almoça, que depois a gente tenta de novo. Eu fui para o quarto, eu falei, doutora, almoçar, eu não sei se vou conseguir não, mas eu sei que veio uma banana, a banana eu sei que eu como. Eu voltei para o quarto, comi a banana. Por volta de 2 e pouca da tarde, ela voltou no quarto, me buscou, me levou para bendito do aparelho de novo, do elástico, dos 20 minutos, aquele que eu tinha feito várias vezes e que não tinha nenhuma dificuldade de escutar o coração do meu filho. E ela voltou a tentar escutar o coração do Joaquim. Dizem que eu sou pessimista. Naquele momento eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada, mas eu estou dentro do hospital há quase uma semana. Se tivesse alguma coisa errada, ele saberia. E dali ela começou a ficar preocupada. Ela mais uma vez me botou para um lado, me botou para o outro, falou assim, você fez uma ultrassonografia? Eu falei, fiz, de manhã. Cadê? Aí eu já pensei assim, como assim cadê? Você não viu? Porque eu fiz era muito antes do almoço. Às 10 horas da manhã. E aí ela falou assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a ultrassonografia, porque eu quero ver qual é a posição que esse bebê está. Eu voltei para a ultrassonografia. Só que dessa vez eu voltei para a ultrassonografia com a médica, com a enfermeira, não com a técnica, com a minha mãe. Passei à frente de todo mundo, entrei, deitei, e a mesma médica que realizou a minha ultrassonografia mais cedo, estava lá. Me deitou na máquina, da maca, botou o negócio na minha barriga, e aí teve um silêncio. E aí eu fui obrigada a perguntar assim, fala a verdade para mim, meu filho está morto? Sabe o que me responderam? Nada. Eu tive que perguntar de novo. Meu filho está morto? E aí a doutora Valéria só fez assim, balançou a cabeça. Ali realmente não tem muito como você ter muita educação, não tem como você ter muita postura. Eu saí completamente desnorteada, sem me incomodar se eu estava de calcinha, se eu estava como que eu estava, e passei pelo hospital. E eu falei assim, não, senhor, você está me testando. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Eu pedi tudo para você me dar um filho. Deus me deu. Eu pedi tanto que fosse meu menino. Deus me deu. Eu fiz tudo. Todos os exames do pré-natal. Tudo certo. Eu fiz o exame para ver se tinha algum problema de coração. Tudo certo. Eu estou aqui desde segunda-feira. Desde segunda-feira vendo uma porrada de mulher entrar e sair com seus filhos. E na maternidade, é comum que a outra mãe queira te mostrar o seu filho. E falar, olha, quer pegar? Eu falava assim, não, porque o primeiro que eu quero pegar é o meu. E aí, vocês vão entender. Eu voltei para o corredor do hospital e simplesmente o que eu escutava é assim, mas não tem onde colocar ela. O centro cirúrgico está cheio. Queriam me levar para o quarto de volta. Eu tinha alguma condição de voltar para o quarto? E a minha mãe falando, não percam tempo, falando não, obviamente, gritando, não perde tempo, cada segundo é precioso, tira ele, tira o meu neto de dentro dela. E aí, teve uma técnica de enfermagem
que chegou e falou assim: daqui você não passa. Porque no nervosismo, a minha mãe não estava entendendo que ela precisaria colocar roupa cirúrgica. Não, eu não vou ser um pouco mais rápida. Não vai não. Então Eu interrompe não e vou ser um corta. pouco mais rápida. Interrompe e corta o som então. Porque a câmera fecha, porque a câmera fecha às 5. Não, eu consigo com a câmera que fique além do... Peraí. Eu ligo agora para o Aldair e solicito isso. Peraí. Jorge, deixa ela Com falar que é licença. importante. Com todo respeito, se o senhor precisar ir, não tem problema algum. Eu só peço. Tudo bem. Mas eu estava esperando, eu escutei várias coisas que para vocês são importantes, que não fazem a mínima diferença na minha vida, mas na vida de vocês faz. E eu esperei. Então eu peço, por favor, que o senhor tenha um pouquinho de empatia e escute o que mudou a minha vida daqui para frente. E eu não vou esquecer mais. E o senhor sabe por que eu não vou esquecer mais? Porque eu fiz uma cesariana de urgência. E o meu filho foi arrancado às pressas de dentro de mim. E quando eu abri o olho, me entregaram um bebê roxo, de 51 centímetros, de 3 quilos e quase 600, roxo. Sabe por que o senhor não vai entender isso nunca? Porque o senhor é homem. Sabe o que me dói mais? É que quem se negou a fazer a minha cirurgia foi uma mulher. Sabe por que o senhor não vai entender nunca? Porque não tem nada no seu corpo que diz se o senhor é pai ou não. No meu tem. Sabe por que o senhor não vai entender? E eu peço que o senhor entenda, não é pessoal. Eu tenho certeza que quem é homem está escutando de uma forma e quem é mulher está escutando de outra completamente diferente. O senhor sabe o que é eu ter que tomar remédio para secar o leite? Porque eu não tenho para quem dar leite? O senhor sabe o que é você levantar e você está toda molhada? Porque você não tem o seu filho? O senhor sabe o que é eu chegar em casa e ter que desmontar tudo? Porque não tem mais Joaquim? E para melhorar, quando eu cheguei na sala de cirurgia, a técnica de enfermagem só estava preocupada em não deixar a minha mãe entrar. Daqui você não passa, chama segurança. Eu falei, presta bem atenção com quem você está falando. Respeita a minha mãe. E ela continuou. A médica me levou para a sala de cirurgia. Eu sentei na mesa de cirurgia. E ela voltou falando, chama o segurança. E eu repeti, presta bem atenção com quem você está falando. Fui educada? Não. Precisava ser? Sabe o que eu escutei? Para estar falando assim é porque já está boa. Eu falei, a sua sorte é que meu filho está dentro da minha barriga. Desacato, a servidor, ela tem alguma condição de lidar com gente? Ela tem alguma condição de lidar com uma gestante? Ela tem alguma condição de lidar com uma gestante que acabou de escutar que o seu filho morreu dentro da sua barriga? Então, assim, da mesma forma que não só ela, a própria doutora Valéria teve muita pressa de escrever o prontuário. E nesse prontuário, ela simplesmente não relata que ela teve uma primeira tentativa de escutar o coração do Joaquim antes do almoço. Nesse prontuário, ela omite algumas coisas. Então, assim, da mesma forma que tem profissionais bons, e tem, porque eu fui muito bem acolhida por enfermeira. Mas uma pergunta, você estava de quantas semanas já? Eu entrei no hospital com 38 semanas. Por que a médica não tentou a cesárea? Então, é isso que eu quero saber. Não, porque eu estou estudando de história, estou pedindo que você... Por várias vezes negaram. Aconteceu o mesmo com a minha filha, no ano de 2020, e ela botou esse aparelhinho. E se a gente não ficasse forçando, eu não tivesse determinado conhecimento, e nem todo mundo do povo tem o conhecimento para chegar lá e pressionar, minha filha teria morrido junto com a minha neta. E aí eu quero saber o seguinte, eu fiquei no hospital do dia 3 ao dia 8. Do dia 3 ao dia 8, obviamente eu conheci várias grávidas. Tinha uma grávida
que chegou no hospital como se ela estivesse entrando realmente num hospital particular, devido ao comportamento, mas isso é de cada um. E ela estava muito revoltada, porque ela tinha uma cirurgia marcada. Ela tinha uma cesariana marcada, com 1 mês de antecedência. Ela tinha uma cesariana marcada com 1 mês de antecedência, porque ela fez o pré-natal com o doutor... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Marco não sei o quê. Não, Marco não sei o quê. É um nome diferente. Tá anotado. Doutor Safado. Com respeito a um determinado médico. Por ela ter feito o pré-natal com esse determinado médico, ela já estava com a cesariana dela agendada com 1 mês de antecedência. Mas eu perguntei assim, você tem diabetes gestacional? Não. Você tem gravidez de risco? Marco Não. Pellegrino. Pellegrino, isso. Você tem alguma gravidez de risco? Não. E como é que você está com uma cesariana marcada? Foi marcada pelo médico. E aí um termo que me marcou muito foi que ela falou assim, é eletiva. Aí eu falei, oi? Por que esse termo me marcou? Porque de várias vezes que eu fui no hospital antes, teve uma médica que chegou que eu perguntei, falei, doutora, e se eu quisesse fazer uma cesariana? Porque dizem que mulher que não tem o quadril largo tem mais dificuldade para parto normal. Como eu, obviamente, não tenho quadril largo, eu fiquei com medo de não conseguir ter um parto normal. Ela chegou para mim e deu a seguinte resposta, aqui é o SUS. SUS não faz cirurgia eletiva. Então, o eletiva ficou bem marcado para mim. E simplesmente, ela fez a cirurgia eletiva dela. Ela fez. Ela não só fez a cesariana dela, como ela também fez o procedimento de não poder ter mais filho. Laqueadura. Na mesma cirurgia. Coisa que não é feita. Aí eu te pergunto, por que quando o diretor do hospital pediu que fizesse a minha cesariana, na quarta-feira eu estaria com 38 semanas mais 2 dias, a minha cesariana não foi feita? Então, assim, a moça falou que precisa ser reconhecido, precisa ter melhores condições de trabalho, precisa. Mas ter melhores condições de trabalho, sim. Mas tem muita gente ali que não tem condição. Quando eu acordei, o mais interessante é que, assim, quando eu acordei, a melhor comida que o hospital poderia oferecer estava no meu lado. Eu precisava levantar e eu pedi que a técnica de enfermagem, falei assim, você pode só aguardar o Alain, meu companheiro pai do Joaquim? Falei, a senhora pode só esperar ele voltar? Porque eu estava pelada, só com a roupa jogada em cima. Então, obviamente, na hora que eu levantasse, eu ia ficar nua. E até ali eu não tinha coragem de olhar para baixo. Porque a pior coisa é você acordar e você não sentir o peso da sua barriga. E ela chegou e falou assim, mas o Maqueiro está ali. Eu falei, tá, mas você pode só aguardar ele voltar? Ela falou assim, tá, então você fica aí esperando o seu Alain. E saiu, bateu a porta. Ela tem condição de lidar? Ela não tem condição de lidar. O que o senhor estava falando, que vocês estavam falando de índice, que eu entendi que são metas que vocês precisam bater, né, determinadas pelo Estado. Eu estava tentando prestar atenção no que estava aqui, porque eu queria saber o seguinte, existe algum índice de tolerância para, como é que eu vou dizer, mortalidade intrauterina? Existe algum índice que vai te dizer assim, olha, ô cidade de Maricá, vocês podem deixar tantos bebês morrerem. Aqui pode, daqui para mais não pode. Existe? Moça, pelo índice da Organização Mundial de Saúde, é o seguinte, Maricá, ele foge
das crianças que nascem no nosso município são através de cesariana. O seu, exatamente o seu, que deveria ser, não foi. E a Organização de Saúde, ela recomenda que seja de 10 a 15% cesariana. Então, nós estamos aqui, coincidentemente, a sua fala conseguiu uma pauta que eu tinha para falar aqui, que este conselho tem que verificar por que nós temos 66,7% de partos através de cesariana em nosso hospital. Essa é a minha contribuição. E quando há necessidade para que se tenha, não acontece. Já me entraram em contato comigo, desculpa, presidente, solicitando que a sessão se encerre às 5h10. Desculpa, Gabriela, você pode até concluir. Eu só quero deixar claro para vocês, primeiro, Marchon saiu, continue sendo louca. E eu, em nome da imprensa de Maricá, pelo menos em nome da imprensa séria e do jornal Barão de Noan, me coloco à disposição desse conselho, principalmente da louca, que é a Marchon. Tá? E aí eu quero colocar para os senhores o seguinte: eu queria, quer dizer, não queria, mas já que aconteceu o assassinato do meu neto, que ele fosse bandeira e que fosse o último. Mas já chegou aos meus conhecimentos que outra criança morreu, não na maternidade, mas no posto de saúde que hoje atende as parturientes, no posto de saúde central que hoje atende essas parturientes, numa quinta-feira, não sei se há 2 semanas atrás ou há 3 semanas atrás, ela foi atendida e o médico, que é um assassino, que nós temos diversos casos com esse médico, por favor, não fale o nome, por enquanto não, que é o 82DP, está cuidando muito bem do caso. Eu agradeço ao delegado, que está cuidando pessoalmente, e lamento que esse conselho ainda não tenha ouvido, como você prometeu, Ana Maria Quintanilha, na última reunião, ainda não tenha ouvido a Gabriela. Mas mais uma criança morreu, porque na quinta-feira ela foi atendida por esse médico e estava tudo bem, supostamente tudo bem. E aí esse médico falou assim: vá segunda-feira para o hospital para você se internar para ter o seu filho. E essa criança chegou morta no hospital. Por que não mandou na quinta-feira? Por que esse assassino não mandou na quinta-feira? Quantas crianças mais vão ter que morrer? A sua filha? O seu filho? Vai ser o próximo? O seu neto? Quantas crianças mais vão precisar morrer? Presidente, desculpa o avançado da hora. E obrigado pelo seu acolhimento. Estamos à sua disposição em nome do Conselho. O Conselho também está à disposição de você e sua família.